Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Nessa aula nós vamos falar sobre transplante e doação de órgãos. Qual é o nosso objetivo então? Conscientizar sobre a importância da doação de órgãos. Você já parou para pensar nesse assunto? Já parou para pensar se você quer ser um doador de órgãos? Ou como que seria você viver com um órgão de uma pessoa que doou para você? Você já parou para pensar nesse assunto? Então nós vamos conversar um pouco a respeito disso. Olha, nosso organismo ele é formado por células, não sei se vocês sabem, que nós temos trilhões de células. Essas células vieram de onde? Lá da fecundação, onde começou a se originar as nossas células, começou a se dividir. Então, quando as células começaram a se dividir, elas começaram a formar os tecidos. Então, tem o tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido muscular. Esses tecidos começaram a se organizar e formar os nossos órgãos. Por exemplo, o coração, o estômago, o intestino, né, o osso. Então, começaram a se organizar. E aí formaram os organismos. Quando cada pessoa, cada indivíduo possui um conjunto de órgãos. Então, esse conjunto de órgãos vão formar os sistemas. Por exemplo, o sistema respiratório, sistema muscular, sistema esquelético, né? E esses sistemas juntos vão formar um organismo. E eles vão ter que funcionar. O que acontece se o coração parar de funcionar? A pessoa morre, porque o coração tem uma função importante. O que acontece se o estômago parar de funcionar? A pessoa também vai ter problemas para digerir, porque é o estômago que ajuda na digestão. Então, eles têm que funcionar bem. O que será que acontece quando um órgão não funciona muito bem? Tipo, ele parou de funcionar ou ele está funcionando com menor capacidade. Será que esse indivíduo vai ter problema? Será que eu posso tirar esse órgão que está lá, sei lá, o meu coração, ele não está funcionando muito bem. Será que eu posso tirar esse coração e colocar outro no lugar? Será que eu tenho que ser o coração de uma pessoa totalmente diferente do que eu? Será que eu posso pegar o coração de um animal, por exemplo, e colocar no lugar do meu? O que vocês acham? Vocês já pararam para pensar? Será que é possível transferir o órgão de uma pessoa para outra? Qualquer órgão eu posso transferir? Vamos conversar um pouquinho nessa aula. Então, olha, existe um Dia Nacional de Doação de Órgãos. No dia 27 de setembro foi criada uma lei, né, 11.584, lá em 2007. Qual que é o objetivo dessa lei? Por que fizeram uma lei para ter um Dia Nacional de Doação de Órgãos? Essa lei foi feita para se conscientizar, né, a sociedade sobre a importância da doação dos órgãos. Será que é só órgão que eu posso doar? Não, posso doar tecidos também, posso doar células, né? E então, incentiva que os familiares conversem sobre esse assunto, né, amigos. Por quê? Porque só essa conversa, só essa ação vai fazer com que as pessoas saibam da importância da doação de órgãos, como que acontece essa doação de órgãos. E aí, quando você conversa sobre o assunto com o seu familiar ou com o seu amigo próximo, ele vai saber o seu desejo. Será que o meu desejo é doar os meus órgãos quando eu morrer? Ou será que eu não quero que doe os meus órgãos? Então, vocês já conversaram sobre isso na sua família, com seus amigos? É importante essa conversa. Por quê? Porque se eu tenho o desejo de doar os meus órgãos, se eu não falar para ninguém, como é que alguém vai saber o dia que eu morrer? Então, agora, se eu converso com as pessoas que estão ao meu redor, o dia que eu morrer, se ele puder ser doado, a pessoa vai falar, olha, ela tem o desejo de doar, olha, ela não queria doar os órgãos. Por isso que é importante a conversa. Já teve também um tempo que a gente colocava, que foi colocado nos seus documentos, podia ser na carteira de motorista ou na identidade, doador de órgãos ou não doador de órgãos. Teve um tempo que foi assim, né? Mas a pessoa, por exemplo, que não quer doar os seus órgãos, ela se recusa. Olha, eu não quero que doe meus órgãos. Quais será que são os motivos para ela não querer que os seus órgãos doem? Quem será que acontece para ela dizer assim, olha, não, de jeito nenhum, quando eu morrer, eu quero que doe meus órgãos? Qual que vocês acham que pode ser os motivos para recusa do transplante de órgãos? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu volto com a resposta.
E aí, gente, por que a pessoa pode se recusar? Muitas vezes ela pode, a família, por exemplo, ou a pessoa não ter compreensão sobre o diagnóstico de morte encefálica, né? Então não sabe que a pessoa faleceu. O que é a morte encefálica? É quando o cérebro da pessoa morre. Ele não tem mais como reagir. Como que é feito esse diagnóstico? São médicos que vão fazer o diagnóstico. Eles vão fazer vários testes e aí eles vão saber se houve morte encefálica ou não. Mas muitas vezes na morte encefálica, alguns órgãos ainda continuam funcionando. Às vezes por causa de máquinas que estão ali ajudando, né, a sustentar aquele órgão, ou então ele funciona até um certo tempo e depois ele vai parar, porque houve a morte encefálica. É o cérebro que vai coordenar todas as funções. Então, por que é importante o diagnóstico rápido da morte encefálica? Para que esse órgão que ainda está funcionando possa ser transplantado. Então, muitas vezes há uma incompreensão da família, né? Puxa, será que morreu mesmo? Será que esse médico está dizendo a verdade? Mas sim, se aquela pessoa está lá no hospital e houve o diagnóstico de morte encefálica, não vai ser de qualquer jeito. Há vários testes que são realizados, né, de reflexos para saber se realmente houve a morte encefálica. Então, é um assunto muito sério para a equipe médica. Então, quando eles disserem, olha, teve uma morte encefálica, é porque realmente isso aconteceu, o médico está seguro dessa informação. Falta de preparo da equipe para fazer a comunicação. Às vezes a equipe médica não se deparou com uma situação e demoraram às vezes para diagnosticar, fizeram os testes e demorou para sair resultados. E aí houve essa demora, e se demora muito, aqueles órgãos que ainda estavam funcionando, se o cérebro morreu, eles acabam morrendo também. Então não dá para retirar, ou a família demora muito tempo para decidir, e aí quando vai fazer a retirada dos órgãos, ela já não está mais bom, né, o suficiente para ser transplantado. Muitas vezes a religião impede que haja essa doação, mas ela pode ser mudada, essa postura, com compaixão, com solidariedade. Quando você estuda sobre o assunto, quando você lê, né, você vai compreender um pouco mais sobre esse processo e então vai ter mais segurança para tomar essa decisão. Você sabia que, mesmo que a pessoa não deixe expresso, assim, por exemplo, eu não deixei nada escrito ou não falei nunca com ninguém sobre isso, sobre doação de órgãos. Vocês sabiam que a minha família pode decidir por doar os meus órgãos? Então, antes estava escrito na carteira, né, de motorista ou do documento se era doador ou não doador. Hoje em dia não precisa. A família vai decidir, né? Então, não precisa necessariamente estar lá. Ou mesmo que esteja lá como não doador, a família ela vai poder dizer se vai doar os órgãos ou não. O transplante, ele é um procedimento cirúrgico. O que é o transplante, então? É um procedimento cirúrgico. O que ele vai fazer? Vai repor um órgão. Pode ser um coração, pulmão, rim, o pâncreas, né, fígado, ou tecido. Pode ser medula óssea, pele, ossos, a córnea, né, que fica lá no olho. Então pode ter transplante de córnea, né, de uma pessoa doente por um outro vivo ou morto. Então, a pessoa estava com esse órgão, esse tecido danificado, estava doente. Então, ela pode ser retirado aquele órgão doente e colocado no lugar transplantado um órgão tanto de uma pessoa viva, então pode ser um parente, os dois estejam vivos, né? Ou pode ser uma pessoa que faleceu e doou seus órgãos. Então, existe transplante de pessoas vivas e não vivas, né? Então, por exemplo, qual órgão que pode ser de um doador vivo? Um dos rins. Então, nós temos 2 rins. Um dos rins pode ser doado. Você está lá vivo, entra os dois na sala de cirurgia, faz o transplante do rim. Pode ser uma parte do fígado, o fígado tem uma alta capacidade de regeneração, então uma parte do fígado você doa, parte da medula óssea, parte dos pulmões. É possível num doador vivo.
Quais órgãos que não podem ter um doador vivo? Os rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado, intestino são órgãos vitais. Então, a pessoa faleceu para poder doar os seus órgãos. Também a córnea, válvulas cardíacas, ossos, músculos, tendões, pele, veias. Olha a quantidade de coisas que podem ser retiradas numa doação, né? Então, olha que notícia interessante. Primeiro transplante de rim de porco para humano é testado com sucesso nos Estados Unidos. Você já pensou você ter no seu corpo um rim de um porco, de um animal? Já pensou para parar para pensar como seria engraçado, né? Você contar lá para os seus colegas, por exemplo, que você recebeu um rim de um porco? E isso foi possível, foi feita uma cirurgia dessa. E por que é usado o porco? Porque ele anatomicamente, os órgãos internos são muito parecidos com o do humano. Já era usado válvulas do coração, já era pegado válvulas do coração de porco e transplantado em humanos, mas eram pedaços, né? E agora fez um teste com o porco, mas foi pego qualquer um? Foram lá e escolheram um porco qualquer? Não, né? Vamos ler a notícia para a gente ver como que foi. Então, olha, cirurgiões americanos afirmam ter transplantado com sucesso um rim de um porco para um ser humano. Uma façanha que pode ajudar a resolver a escassez de órgãos de doadores. O rim veio de um porco que havia sido geneticamente modificado para impedir que o órgão fosse reconhecido pelo corpo como estranho e rejeitado. Então, não foi qualquer porco. Ele teve um preparo genético, porque senão o corpo humano ia reconhecer, isso não é meu, né? Não é do ser humano. Então, para evitar isso, aquele rim foi geneticamente modificado. Testes semelhantes foram realizados em primatas, né, não humanos, mas não em pessoas. Então, já havia sido realizado entre primatas, né? Mas primeiro pessoa que recebeu esse transplante de um porco foi essa primeira notícia. Olha, usar porcos para transplante não é uma ideia nova. As válvulas cardíacas do porco já são amplamente utilizadas em humanos. Os órgãos também têm tamanhos semelhantes ao nosso. A família do receptor, então o receptor é aquele que recebeu o órgão. A família do receptor, né, ela autorizou a cirurgia. Ela falou, olha, pode sim, vamos fazer esse teste, vamos transplantar esse rim do porco. O uso de órgãos geneticamente modificados de suínos para esse tipo de uso em pesquisas é aprovado, né, pelo órgão americano, Agência Reguladora Americana dos Estados Unidos, que é a FDA. Vamos lá para uma atividade, mais uma. A doação de órgãos é um ato nobre que pode salvar vidas. Agora que você ouviu falar um pouco mais sobre transplantes, qual a importância de conhecer um pouco mais sobre esse assunto? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto.
E aí, pessoal? Então, por que é importante você conhecer um pouco mais sobre os transplantes? Então, olha, o que é o transplante? É você transplantar, você retirar do lugar e colocar em outro. Qual que é a importância de você conhecer sobre esse assunto? Muitas vezes, o transplante de órgãos pode ser a única esperança de vida ou oportunidade de um recomeço. Então, é fundamental que a população se conscientize da importância do ato de doar um órgão. Doar órgãos é doar vida. A pessoa que faleceu, claro que é uma tristeza muito grande para os seus entes queridos, mas saber que a partir dele, outras pessoas, outras famílias vão ter a alegria de ter seu ente querido novamente em casa, é muito interessante, né? Ela deve ser maior, né? Essa esperança de trazer vidas. Então, quando você doa um órgão, você está doando vida também, né? Células-tronco. Já falamos em algumas aulas sobre célula-tronco, mas o que tem a ver célula-tronco com doação de órgão? O que é uma célula-tronco? Célula-tronco é aquela que ela é indiferenciada, ela ainda não se diferenciou numa célula adulta. Então, o que acontece? Eu tenho uma célula-tronco aqui e ela pode originar qualquer outro tipo de célula. Então, se eu pego uma célula-tronco que está indiferenciada e induzo ela a formar determinado tecido em específico, eu posso usar essa técnica para transplantes. Então, a partir de células-tronco. Então, olha só. Programa de transplantes de órgão passa por problemas financeiros, alcance da população, incapacidade de transplantes, né? Então, muitas pessoas existem filas enormes de transplante. Então, se há estudos com relação às células-troncos, eu posso evitar filas. Por exemplo, eu posso retirar células-tronco de um indivíduo e reprogramar ela para que ela produza aquele órgão, por exemplo, um coração. E eu produzo um coração através das células do próprio indivíduo que está doente e retiro aquele órgão que está doente e coloco um novo que foi feito em laboratório. Então, essas técnicas são possíveis, né? Mas muitos recursos financeiros, né? A população não tem acesso a isso, porque ainda é um recurso muito caro, né? Dependendo do órgão ou tecido, não tem como você fazer esse transplante, mas pode-se utilizar essas células-tronco. Elas têm a capacidade de se transformar em vários tipos celulares. Eu posso induzir elas em laboratório a formar aquilo que eu preciso, né? Então, elas poderiam ser multiplicadas em laboratório, induzidas a formar qualquer tipo de célula. Por exemplo, eu estou com uma córnea, preciso fazer um transplante de córnea lá para enxergar direito. Eu posso usar células-tronco daquele paciente, induzir elas a formarem uma córnea, então eu retiro o que está doente e coloco outro. Então, poderia fazer o transplante assim. Então, nessa aula nós vimos sobre transplante de órgãos, como que ocorrem os transplantes, quais órgãos podem ser doados, vivos e não vivos, né? A importância da conscientização sobre a doação de órgãos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!